Olá, meu nome é Renata Pinotti. Uma das perguntas que os pais mais fazem quando recebem o diagnóstico de alergia alimentar é quando meu filho vai se curar. E eu escolhi esse tema para fechar o mês de maio, que é o mês de conscientização sobre alergia alimentar, por saber que é uma angústia tão presente nas famílias. Então, em primeiro lugar, eu quero te convidar a refletir. O que é cura para você? Quando você traz essa pergunta, quando meu filho vai se curar? O que você espera? E eu vou dividir com você algo que eu observei. Não quero estar certa, só quero trazer, ampliar para uma reflexão, para ver se isso faz sentido para você. Eu observei que quando os pais fazem essa pergunta, eles querem saber quando que tudo isso vai acabar e minha vida vai voltar a ser como era antes. Então, eu sinto te dizer que essa cura não vai chegar. Por quê? Porque toda mudança traz consigo uma transformação. Então a gente não volta a ser como a gente era antes. E é o mesmo que nós estamos atravessando agora, com todo esse recolhimento, quarentena, pandemia. Então esperar por uma cura, às vezes, traz consigo a busca por um milagre, como se fosse uma borracha que apagasse aquilo que está acontecendo. E o que nos acontece é um grande convite para a nossa evolução, para a nossa transformação. Logo no começo, quando eu trabalhei, iniciei esse trabalho com alergia alimentar, comecei a trabalhar com alergia alimentar em 2003, isso faz muito tempo já, eu trazia essa resposta para as famílias por acreditar que poderia acalmá-los, que poderia trazer um certo conforto, uma certa esperança. Porque nós temos estudos que trazem esses dados que não são respostas, são estatísticas. Então a gente tem mais ou menos datas, prazos, que muitas crianças desenvolvem intolerância. Um certo percentual de crianças atinge tolerância natural, gradativa ao alimento até 2 anos, outras até 5 anos. Então eu passava para as famílias essa informação. E o que eu fui percebendo? Que acontecia o contrário, aumentava a angústia. Então a família esperava, então se muitas crianças saram até 1 ano de idade, então eu vou esperar 1 ano para a gente fazer essa viagem. Que aí vai que ele cura, né? Aí a gente já vai viajar com ele curado. E aí não vinha. E a criança continuava com alergia alimentar. E aí a família se frustrava e se agarrava à expectativa dos 3 anos. Ou se agarrava à expectativa dos 5 anos, que são os marcos estatísticos que a gente tem. E eu observei como isso estava aprisionando toda a família. Como se eles esperassem essa data, a cura, para voltar a viver. Para fazer a festa de aniversário, para fazer a viagem que eles queriam, para visitar alguém da família, para colocar a criança na escola ou várias outras condições. Então o que eu quero te dizer é: não espere por cura. Viva. Viva com tudo que está aqui. Viva com alegria, apesar da alergia. O que a alergia está vindo te ensinar? Eu sei que não é fácil. É muito difícil você se restringir dos alimentos, principalmente numa condição que você não pode e principalmente que tem um risco iminente de uma reação na criança o tempo todo. E os pais muitas vezes ficam em alerta, Então tudo isso é realmente angustiante. Só que esperar que isso acabe
tem por trás um desejo de se livrar disso. E o que eu aprendi na minha vida é que a gente não tem a resolução de algo enquanto eu não aprendi com isso. O importante não é o destino final, é o caminho. É o que você tem que aprender com esse caminho, o grande propósito de tudo que acontece com a gente. Essa é a escola da vida. Nos tirar de uma zona de conforto, nos levar para algo além. E infelizmente a gente ainda não sabe aprender no amor. A gente ainda precisa de momentos difíceis, de dor, momentos estreitos, para nos tirar daquela zona de conforto, para nos levar para outros lugares. E muitas vezes a alergia alimentar, ela representa esse lugar estreito. Ela traz à tona o medo da morte. Um alimento que era para nutrir pode colocar meu filho em risco, até em risco de morte para algumas crianças que fazem reação anafilática, que fazem FPAS, que é uma outra reação que também é grave. E traz à tona também o controle, o quanto eu confundo cuidado com controle, e tudo isso começa a ficar numa lente de aumento difícil da gente lidar. Traz à tona as nossas dinâmicas de exclusão, como eu me sinto excluído e rejeitado, como eu excluo o outro, como eu confundo inclusão com realização dos meus desejos. O que é ser incluído? O que é incluir? Ela traz à tona tudo isso. E, principalmente, a alergia alimentar traz à tona a nossa dificuldade em nutrir o outro, em se nutrir. A dieta ela não é fácil, porque ela restringe principalmente os alimentos prontos para consumo, alimentos industrializados. Então ela tira a facilidade, que foi muito boa para a gente em muitos momentos, só que também nos desconectou de preparar alimento, de ler o que eu estou comendo, de escolher o que eu quero comer, de nutrir realmente o meu corpo e não simplesmente satisfazer os desejos da minha boca. Então toda transformação que a dieta traz para toda a família é muitas vezes a regeneração de todo o sistema familiar, para que essa criança realmente seja cuidada como todas as crianças precisam ser. E eu trago também uma reflexão sobre a palavra cura. Quando você quer se curar, isso automaticamente traz a informação de que você está doente. E nós vivemos num sistema que adoeceu, onde todo mundo fica o tempo todo apegado à doença, esperando por cura. Quando a gente deixa de pensar assim, a gente começa a olhar de uma outra forma. E aí existe a possibilidade de regeneração de todos. E o foco sai de cima da criança, como se todo o problema estivesse ali nela. Por mais que os pais não queiram isso, é assim que a criança se sente, quando tudo gira em torno da alergia alimentar dela, como se ela fosse o problema. E isso acontece com qualquer criança que tem enfermidades de todas as ordens. E quando a gente tira essa tensão, esse foco em cima da criança e olha para o que isso realmente está trazendo de oportunidade para toda a família, às vezes, quando você menos esperar, passou. Porque você não está mais focado naquilo. E aí,
você vai viver normal. Vai incluir essa nova forma de viver, essa nova forma de se alimentar e vai lidar bem com isso. E vai deixar, a criança pode ir na escola, a criança pode brincar, ela pode ter amiguinhos, vocês podem incluir outras pessoas no seu dia a dia e assim serem incluídos no dia a dia de outras pessoas também, apesar de algumas restrições alimentares. E dessa forma é muito mais leve, é muito mais fácil conviver. Por isso, eu tenho chamado o meu trabalho de alegria alimentar como um convite para a gente olhar por um outro prisma, por um outro lado, para a mesma situação. Essa tem sido a grande transformação que eu acredito. E aí, alguns podem chamar de cura, né? Eu prefiro chamar de regeneração. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!